Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. Segundo vídeo do nosso especial de Páscoa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Nanette Krentel. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje. Incêndio, morte de animais, armas de fogo. Eu tenho que dizer que esse é um mistério bem intenso. Tem muito assim, ele disse, ela disse, as câmeras mostram, mas tal coisa não mostra, isso deu errado e aquilo deu errado. Então pode ficar um pouquinho confuso, mas eu quero ouvir sobre as suas teorias, ok? Tudo aconteceu no ano de 2017 em Lacombe, na Louisiana, nos Estados Unidos. Nanette e Steve Krentel eram casados já há 22 anos. O Steve tinha um filho chamado Justin do seu primeiro casamento e trabalhava como bombeiro na época. A Nanette, ela adorava o Justin, né, o enteado dela, e ela nunca sentiu a necessidade de ter filhos ela mesma, e ela trabalhava como professora em uma pré-escola. O casal vivia em uma casa toda planejada que foram eles que construíram em um terreno enorme que eles dividiam com um primo do Steve. O casal economizou muito dinheiro no ano 2000 para poder ter essa casa que ficou pronta lá para 2011 e eles adoravam a casa. Literalmente, cada mínimo metro quadrado da casa tinha sido planejado por eles, tinha sido construído por eles. Muito orgulho daquela residência. Então, estamos agora em 2017. O Justin já era um homem adulto, já saiu de casa, e a Nanette e o Steve, eles estavam tendo uma vida mais feliz do que calma. A gente já vai falar sobre o motivo. Eles andavam tendo 1 bilhão de problemas, mas tudo aconteceu no dia 14 de julho, uma enorme tragédia. Naquele dia, a Nanette preparou uma marmita para o marido, como ela fazia todas as manhãs. Os dois tomaram café da manhã juntos. Ele foi trabalhar por volta das 7h30 da manhã. A Nanette, pelo que eu entendi naquele dia, ela não ia trabalhar na escola, ia ficar em casa mesmo. Porém, por volta das 2h30 da tarde, o Steve recebeu uma ligação do seu primo, que morava na casa ao lado, dizendo que a sua casa estava pegando fogo, a casa do Steve estava pegando fogo. Steve trabalhava para o corpo de bombeiros, né? Então ele logo entrou em ação, pegou o caminhão, chamou toda a sua equipe. No caminho para casa, ele estava tentando telefonar para a esposa. Ele telefonou para o celular dela várias vezes e para o telefone fixo da casa e ela não atendia. A residência do casal estava mesmo pegando fogo. Tinha uma fumaça muito escura saindo de todas as janelas. Dava para ver o fogo de longe. Parecia que todos os cômodos da casa tinham sido engolidos pelas chamas. O Steve ainda esperava que a esposa tivesse fugido de lá. Talvez ela tivesse pulado uma janela e se machucado. Ou então pulado uma janela e desmaiado por causa da fumaça. Porque mesmo a metros da casa você não conseguia respirar direito. A fumaça era densa e muito forte, muito tóxica. Mas não. Infelizmente, a Nanette, de 49 anos de idade, estava lá dentro. Os bombeiros encontraram o corpo dela queimado no banheiro do casal, com o cachorro ao seu lado. Infelizmente, eu não encontrei muito sobre o que aconteceu com o cachorro. A gente vai falar, é claro, sobre o corpo da Nanette, mas eu não entendi se o cachorro só ficou ao lado dela o tempo todo e faleceu por conta da fumaça. O Steve foi informado sobre a morte da esposa e se encarregou de avisar o resto da família, enquanto a Nanette era transportada para que a necrópsia fosse feita. O pai dela sugeriu que, como o cachorro estava ao lado dela, talvez ela tenha voltado para dentro de casa para salvar o cachorro, mas não conseguiu sair a tempo e desmaiou por causa da fumaça. Mas muitos amigos e parentes da Nanette que a conheciam bem, né, disseram que ela era esposa de um bombeiro. Ela não ia entrar no fogo para salvar os animais, ela não era assim tão impulsiva a ponto de entrar numa casa em chamas, porque aquelas chamas eram enormes. Ela devia saber que não tinha chance contra um incêndio daquele tamanho. Normalmente, uma busca seria feita na casa para procurar pela causa do incêndio, principalmente para determinar se foi um incêndio criminoso ou não. Mas, aparentemente, depois de 2 dias de investigação, a família pôde mexer nos destroços e não havia mais nenhuma investigação sendo feita. A casa inteira foi destruída, completamente destruída. Só sobrou o chão, alguns pedaços da estrutura e o esqueleto dos carros na garagem. Literalmente, o fogo alcançou todos os pedaços da casa, nada, sobrou nada.
A necrópsia da Nanette confirmou que a causa da morte dela não foi sufocamento pela fumaça, não foi intoxicação, não foi o fogo. Nanette foi morta por um tiro na cabeça, estilo execução. Não havia sinal de fumaça nem cinzas nos pulmões dela, o que indicava que ela com certeza faleceu antes do incêndio começar. Ou seja, muito provavelmente o incêndio foi iniciado com o objetivo de apagar evidências. E deu certo que não havia quase nenhuma evidência na cena. No dia 21 de julho, houve, é claro, um velório em homenagem a Nanette, e no mesmo dia, o delegado da cidade anunciou que a morte dela foi causada por um tiro na cabeça e agora seria investigada como homicídio. Então a polícia fechou todo o terreno da casa novamente para procurar por mais pistas. Mas aí a família já tinha limpado todo o local. Eles já tinham jogado fora muitos escombros. Como é que os policiais iam encontrar pistas ali? Umas coisas que eles puderam descobrir sobre a família, por exemplo, é que o Steve tinha muitas armas em casa, 30 armas no total. Pra que ele precisava de tanta arma? Muitas delas foram destruídas no incêndio, mas existia a possibilidade de alguma delas ter sido usada no assassinato da Nanette. E não, antes que alguém mencione, suicídio não é uma opção aqui, não só por causa do ângulo do tiro na cabeça dela, que veio de trás da cabeça, mas também porque ela já estava morta quando o incêndio começou. Ela não começou um incêndio e aí se matou, não existe essa possibilidade. Steve confirmou que ele e a esposa gostavam muito de atirar e os dois colecionavam armas. Infelizmente, apenas 6 armas ainda estavam inteiras depois do incêndio, mas nenhuma delas batia com a munição encontrada no crânio da Nanette. Após fazer alguns testes nos escombros da casa, foi descoberto que gasolina foi usada em diferentes pontos da propriedade para alimentar o incêndio, aumentar o incêndio, principalmente na sala e no quarto do casal. Detetives também descobriram que o casal tinha câmeras de segurança por toda a casa. Então eles começaram a se perguntar por que o Steve não avisou que tinha câmeras de segurança em toda a casa. Bom, ele disse que achava que tinha sido tudo destruído pelo incêndio, mas nós estamos em 2017 nessa história, então deve haver um HD externo ou um banco de dados com essas filmagens, né? Não. O HD, ou seja lá qual for o nome do aparelho onde todas essas imagens estavam guardadas, ele estava totalmente derretido e não tinha backup, não tinha nuvem, não tinha nada. A teoria aqui é que o criminoso percebeu que estava sendo filmado, encontrou o aparelho onde as filmagens eram salvas e o queimou também de propósito. Estava bem destruído. O FBI foi chamado para tentar analisar os arquivos, mas realmente, gente, não tinha nada lá, só plástico e metal derretidos. Finalmente chegou a hora de questionar os moradores da propriedade, né? Mesmo com o álibi de estar trabalhando a manhã toda, e sim, ele estava trabalhando a manhã toda, o Steve foi interrogado, ele falou das armas, ele falou das câmeras, e ele cooperou o tempo todo. Detetives descobriram que ele vinha traindo a Nanette com uma colega de trabalho, que ela sabia disso. A Nanette já tinha até falado para uma amiga que planejava se divorciar dele. Suspeito, né? A teoria que a gente cria aqui é que ele a matou e botou fogo na casa, assim ela não teria como se divorciar dele. Ele disse que sim, que os dois planejavam ter um divórcio amigável, e foi só isso. Ele disse que não tinha raiva dela, que percebia o seu erro e que realmente estava mais interessado na colega de trabalho no momento. O Steve também se ofereceu para fazer um teste do polígrafo e ele passou, o que significa que ele falou a verdade. E foi isso. Então, os policiais decidiram ver as conversas da Nanette no Facebook, os e-mails dela e ver, assim, o que essa mulher anda conversando com as pessoas? Será que ela também vinha se envolvendo com outra pessoa, talvez uma pessoa perigosa? A última conversa que ela teve no Facebook foi com uma amiga na noite antes do incêndio. E ela saiu do chat por volta das 10 horas da noite, sem se despedir, o que não era normal. Ela costumava dar tchau ou dar boa noite quando ficava até tarde conversando com essa amiga. E aparentemente ela tinha uma melhor amiga, que quase tudo isso aqui é a mesma amiga. Quando eu falo da amiga, é a mesma amiga. Mas graças a essa conversa no Facebook, os policiais tiveram um insight incrível. Eu achei, assim, um momento genial, um momento de explosão, assim. Eles perceberam que não havia evidências de que a Nanette estava viva naquela manhã
Ela pode muito bem ter morrido naquela noite, quando saiu do chat sem se despedir da amiga, ou na madrugada, e não tinha como saber porque o corpo dela foi consumido pelas chamas, não dava pra determinar a hora da morte. Então ela parou de conversar com a amiga naquela noite e não entrou em contato com mais ninguém. O único que diz que ela estava viva naquela manhã é o Steve. Para tentar comprovar que ela estava viva naquela manhã, eles olharam os relatórios da conta bancária dela e viram que ela fez uma compra no McDonald's naquela manhã. Porém, observando as câmeras de segurança do McDonald's, não dava para ter certeza que era ela. A família viu as filmagens e disse que podia ser qualquer mulher de cabelo castanho, tipo, não dá para reconhecer. O rosto é uma daquelas câmeras de segurança ruins, sabe? Mas, tipo, pode ser qualquer mulher de cabelo castanho usando o cartão de débito da Nanette. Não, as filmagens nunca foram publicadas. Eles disseram que era pra manter a privacidade das outras pessoas na fila do McDonald's, mas tipo, se não dá pra reconhecer o rosto dela na filmagem, provavelmente não dá pra reconhecer o rosto de ninguém, né? O xerife declarou que o Steve foi considerado inocente por enquanto e que eles estavam procurando por novos suspeitos. O mais novo suspeito era o enteado da Nanette, o Justin. De acordo com alguns e-mails que a Nanette vinha mandando pra essa sua melhor amiga, ela tinha muito medo do Justin. Pois é. O rapaz, aparentemente, era um pouco temperamental, agressivo e adorava armas também, inclusive andava armado o tempo todo. O Steve confirmou para a polícia que ele tinha até conversado com o filho, pedido para o filho não aparecer em casa quando a Nanette estava sozinha, porque ela ficava bem desconfortável na presença dele. E o rapaz ficou bem bravo com a madrasta por causa disso, né? Porque ela dizia ficar desconfortável com ele. Ele se sentiu ofendido. Mas sim, ela tinha bastante medo do rapaz. Agora, né, 2017... o Justin era um rapaz crescido, casado e não tinha nada contra ela, não tinha nem aparecia mais na casa com frequência. Ele tinha a própria vida agora. Ele tinha um álibi pro dia do incêndio também, tava trabalhando, então foi liberado. Bom, agora o novo suspeito é um irmão do Steve, o Brian. Por quê? Brian já era um cara com muitos problemas na polícia. Ele já tinha sido preso várias vezes, principalmente por ameaçar pessoas com armas e por agredir policiais. A família da Nanette relatou que no ano de 2015, o Brian pediu ajuda ao irmão porque o seu carro estava preso em um buraco na estrada. O casal foi até lá ajudá-lo, o carro continuava preso e um policial, a paisana, apareceu e resolveu ajudar. E aí, tentando ajudar, o policial encontrou drogas no carro do Brian. Pois é, ele foi preso, pegou 2 anos de prisão por causa disso e colocou a culpa na Nanette. Assim, não, eu tinha drogas no meu carro e a culpa é sua. Ele escreveu cartas ameaçando a Nanette, dizendo que quando fosse liberado ele a mataria e colocaria fogo na casa. Literalmente. Foi isso que aconteceu, então é claro que ele se tornou o principal suspeito. Brian foi liberado em setembro de 2016 da prisão. Estava preso por causa da posse de drogas e foi liberado em 2016 e foi colocado em prisão domiciliar na casa dos pais. Aparentemente, algumas câmeras novas foram colocadas na propriedade por causa disso, na casa da Nanette e do Steve. Ela tinha muito medo dele fugir da casa dos pais e ir pegá-la. O Steve notou que ela estava ficando meio paranoica, ele falou com os policiais envolvidos, no caso do Brian, e foi confirmado que, como o Brian usava a tornozeleira eletrônica, eles conseguiram meio que criar uma ordem de distanciamento da residência. Então ele tinha que estar sempre a 300 metros de distância da casa da Nanette e do Steve. Se ele ultrapassasse esses 300 metros de distância, a polícia seria acionada. Ok. Porém, de acordo com o Steve, houve um dia em que a Nanette encontrou uma bituca de cigarro na entrada da casa. Ninguém lá fumava, só o Brian, na família. E ela viu um homem parado perto das latas de lixo. Ela não chegou muito perto, porque ela estava com medo, mas ela viu um homem perto das suas latas de lixo. Mandou uma mensagem pro pai, dizendo que estava com medo. E quando o Steve chegou em casa, ela contou pra ele também. E aí ele resolveu olhar as câmeras de segurança para ver se realmente era o Brian ou não. E ele percebeu que as câmeras de segurança não estavam funcionando. Esse caso parece muito um filme de suspense e vai ficar ainda mais assustador. A empresa de monitoramento mandou um técnico para ver as câmeras e ele disse que não tinha nada de errado com as câmeras. Alguém simplesmente desligou elas. Alguém entrou na casa e desligou as câmeras. E mesmo assim o Steve continuava dizendo para a esposa que tava tudo bem, calma, não, tá tudo certo, eu devo ter desligado sem querer, tá tudo bem. E ela tava lá
assustada. Então, os detetives, é claro, sugeriram dar uma olhada na tornozeleira eletrônica do Brian. Ela deveria dizer onde ele estava, não só quando essas coisas todas aconteceram, mas também no dia do incêndio, no dia do assassinato da Nanette. E adivinha? A tornozeleira eletrônica dele nunca foi ativada. A tornozeleira nunca esteve ligada. Ou seja, provavelmente era ele. Mesmo assim, o Brian aparentemente tinha um álibi. Ele estava com os pais o dia inteiro. Na casa dos pais dele e do Steve, eles também tinham câmeras de segurança na casa deles. E essas câmeras funcionavam muito bem. E comprovaram que ele estava em casa o dia todo. Ele não saiu naquele dia. Infelizmente, pessoal, paramos aqui. É aqui que o caso esfria. É tudo que eu tenho pra vocês hoje. Temos suspeitos, temos álibis, temos uma mulher que foi assassinada na própria casa. Nós não podemos nem determinar o horário da morte direito, por causa do fogo. Muitas pessoas suspeitam do primo do Steve também, aquele que vivia no mesmo terreno que eles e que ligou pro Steve pra dizer, olha só, sua casa está pegando fogo, mas não se fala muito sobre ele online. Parece que ele foi liberado pela polícia. Me digam o que vocês acham, me digam quais são as suas teorias. Aparentemente, a família da Nanette declarou que não tem nenhuma confiança na polícia a esse ponto. A polícia não parece querer resolver esse caso. Ninguém vai saber a verdade tão cedo e eles já estão em paz com isso. Me digam o que vocês acham dessa história. Vocês acham que foi o Steve? Vocês acham que foi o Brian? Eu tenho muita convicção de que foi o Brian. A gente não tem nenhuma evidência física de que foi o Brian. E as câmeras de segurança mostram ele em casa o dia todo, mas existem pontos cegos nas câmeras, né? E eu tenho certeza que ele não tem câmera, por exemplo, dentro da sala de estar, dentro do quarto. Não deve ter câmeras dentro da casa. Então deve ser fácil driblar as câmeras e fazer parecer que você ficou em casa o dia inteiro. Ainda mais com a tornozeleira desligada. Como sempre, então, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário, por se inscrever no canal. O Pix vai estar passando aqui embaixo se você quiser deixar a sua gorjeta, se você quiser ajudar com a monetização. E como sempre, muito obrigada Daniele W, Isabela Monteiro e Mariana Portelada por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Você também pode clicar no botãozinho do coração, que é o valeu, para dar uma gorjeta usando o cartão de crédito ou o Mercado Pago. Redes sociais, caixa postal na descrição e o canal de vlogs vai aparecer aqui do meu lado. É o ícone preto e branco. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo do nosso especial de Páscoa. Tchau!